Nós vamos chegando então nesse momento em que a nossa vida se mistura à vida de Deus, a divindade de Deus se mistura à nossa humanidade, nós deixamos de sermos aqueles que, com a vida de Adão e de Eva, nossos pais humanos, a tendência ao cemitério é quebrada pela cruz que abre para nós o céu. E isso é muito importante, porque esse evangelho está situado justamente nesse dia, 6 dias antes da Páscoa do Senhor. E ele tem um significado muito grande na vida de Maria, na vida da igreja que está nascendo e vai nascer aos pés da cruz, e também da atitude das pessoas que se dizem cristãs ou se dirão. Porque esse evangelho está instalado praticamente 70 anos depois de Cristo, para uma comunidade que sofria os problemas iniciais, a perseguição dos romanos, a perseguição dos judeus da primeira aliança. E não só os judeus da primeira aliança, mas também os judeus que eram e moravam naquela região. Não eram todos, como hoje em Israel. Quando a gente fala de Israel, nós não falamos que todo mundo em Israel é judeu. Tem cristão, tem muçulmano, e tem, na sua maioria, sim, judeus ou seus descendentes, que por serem descendentes são sionitas e podem voltar para lá, tendo a cidadania israelense. Mas a cidadania que nós estamos falando é a do céu. E assim, Jesus está permitindo o investimento de uma vida derramada aos seus pés, como um símbolo de fato, de uma conversão verdadeira. Maria, vocês lembram, é aquela que ora, e diante de Marta que serve. Marta está servindo, mas Maria está aos pés do Senhor. Depois do grande milagre diante do seu irmão, da sua ressurreição, Jesus está jantando nessa casa, e Maria traz o perfume de nardo, o alabastro, tem várias traduções, vários nomes, esse perfume, que era um perfume mortuário, e que foi jogado aos pés do Senhor, para de fato homenagear o Senhor, dentro desse significado que, se eu jogo aquilo que serviria para a minha morte, é porque a minha morte perdeu o sentido. Estão entendendo isso? Se eu, por exemplo, desse a Jesus o meu caixão, o que eu estaria dizendo? Que eu não preciso mais do caixão. Se eu dou o perfume de nardo, um alabastro, eu estou dando toda a minha vida, tudo aquilo que eu juntei para o dia da minha morte, para eu ser ungido no dia da minha morte, ficar perfumado, para ser velado, enterrado, e depois não vou precisar mais daquilo. Então é esse recado que eu estou dando. É esse recado que eu estou dando. E aqui é muito bonito porque Judas é colocado em contraponto. E por isso que nós falamos que o Evangelho não é um jornal diário, porque todo mundo já sabia o que Judas havia feito. Então nós estamos comentando a atitude a partir do que Judas fizera. Fazendo um comentário de Judas a partir do que ele comentou. Ele disse isso porque era um ladrão, porque não era um fiel. Eu sei que hoje, nós como igreja, somos acusados de sermos ricos, de prepararmos santuários bonitos, um bom equipamento de som,
de termos roupas dignas para as celebrações que fazemos, e ouvimos de muitas pessoas: para que isso? Mas não medimos a honestidade dessas pessoas e nem a sua fidelidade ao Senhor para achar que de fato essa opinião é verdadeira. Por quê? O que acontece com Maria? Maria converte a sua fortuna para ungir o Senhor. E muitas vezes a gente acha que também não deve converter a sua fortuna ou seu pouco para se comprometer com o Senhor. E eu só acredito em conversão que muda a mente, o coração e o bolso. Porque o que adianta eu ser doutrinado na igreja para uma experiência de fé linda, maravilhosa, em que eu encontro Jesus, mas que Jesus fala assim: reparte com o teu irmão aquilo que você tem sobrando. E não faço isso. Que tipo de convertido eu sou que de fato a minha oferta é esmola? Enquanto a oferta de Maria diante do Senhor é uma oferta de vida. Por quê? Porque diante de Jesus ela sabe que nada mais tem significado, que nada mais tem valor diante daquilo que Jesus já fez diante dos seus olhos, a ressuscitar seu irmão, e daquilo que ele fará 6 dias depois desse jantar. Agora a pergunta que eu devo fazer para mim, nesta vida, é: se tudo que eu tenho vale mais do que a salvação que Jesus comprou para mim? E a resposta, mesmo que a gente não acredite, porque valor é a gente que dá, muitas vezes pode ser sim, porque eu acredito mais no que eu posso ter do que no valor da salvação. Maria, com aquele gesto, diz assim: eu sou o vaso de nardo, sou eu que me derramo aos teus pés para perfumar o meu Senhor, porque o preço deste vaso de alabastro, de nardo, foi pago na cruz, para que ele pudesse se quebrar e subir para o céu como um perfume generoso. E portanto a vida e a conversão de fato, se ela não atinge a mente, não atinge o coração e não atinge o bolso, não é vida, não é conversão. É religiosismo do judeu, que inclusive devolve o dízimo até das suas pimentas, das suas coisas, das suas especiarias, mas não dá ao Senhor o seu coração, a sua vida, tudo aquilo que Ele é. Vejam, inclusive Jesus: pobre sempre tereis. E falar uma hipocrisia diante da instituição que mais faz filantropia no mundo inteiro, aliás, falei errado, né? 70% das instituições do mundo filantrópicas são da igreja, cuidam do pobre. A doutrina social da igreja fala: vamos repartir. Olha o acúmulo de renda. Aí a gente olha para o Japão, onde 95% da população japonesa é de classe média, e aí a gente elogia o Japão, mas se esquece de olhar isso. Enquanto aqui no Brasil nós somos
132, acho que nós estamos em distribuição de renda. Então vejam como a gente de fato dá a desculpa para que o eterno não chegue na nossa matéria. Para que a gente não devolva o dízimo como pede a Bíblia, ou conforme pede o nosso coração, para que de fato a gente não toque. E vem Maria e diz assim: Senhor, eu te dou o meu tudo, meu perfume de nardo, meu vaso de alabastro, porque eu sou o perfume do Senhor, porque o Senhor pagou o preço para que essa minha vida não tivesse fim. Nós estamos chegando aí, sexta-feira, ao celebrarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu tudo, enquanto a gente ainda nada dá. Eu queria que vocês fechassem um instante seus olhos e, de algum modo, pudessem ouvir essa canção, que eu vou tentar cantar, nem sou cantor, mas acho que diz muito o que Maria sentiu naquele dia. É uma música que expressa exatamente esse acontecimento. Ela fala vasos de alabastro, mas é a mesma coisa que o perfume de nardo. E diz assim: foi muito tempo para juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o meu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Agora a canção diz assim: eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Para quê? Para perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Você reconhece que Ele morreu para que você perfume? É isso que Maria de fato faz. Então põe a mão no seu peito, e mesmo sem saber essa canção, até eu escolhi uma nota alta para fazer a coisa, mas cante assim: eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço, meu grande preço foi pago na cruz. Para quê? Para perfumar,
vou me quebrar aos pés de Jesus. Amado, amada de Deus, se a gente não aprender a dar o nosso tudo, nunca teremos nada de fato. É assim que Jesus nos ensina. Muito tempo para juntar, muitas histórias. Eu não estou falando só da riqueza material, mas eu sou esse vaso de alabastro agora, que aos pés da cruz de Jesus se derrama, porque foi pago com o preço do seu sangue. E uma santa Semana Santa a todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.